A torcida do Botafogo está muito dividida. Na internet está rolando muita crítica, principalmente depois do último jogo, que dominou o Vitória, tem um elenco muito superior, mas não conseguiu sair do 0-0. Tem alguns jogadores já recebendo muita crítica, principalmente porque foi um jogo muito importante para o Botafogo. Teve homenagem para o Igor Jesus, teve a despedida do Gregory. Então, rapaziada, fica aí até o final do vídeo. Você está aqui na TV Clubismo. A gente vai trazer alguns rumores aí que possivelmente podem chegar no time do Botafogo, principalmente para substituir ou até mesmo reforçar alguns setores que estão sendo muito criticados. Tem o Arthur sendo criticado, o Arthur Cabral também, e alguns outros nomes aí que a gente vai trazer para você. Já deixa o like. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, rapaziada, aqui tem vídeo todo dia para vocês. Acompanha nas outras redes sociais. E começando essa resenha, cara, eu, Fernandão e Rodrigo, eu já quero saber do Rodrigão o seguinte, cara. Tá sendo justa essas críticas ao Arthur Cabral? O que você tá achando disso, cara? Fala, rapaziada. Então, cara, pra mim, a gente até comentou sobre o trabalho do Ancelotti, né? Ele fez a estreia oficial dele mesmo, à beira do gramado. Como ele ia implementar o estilo de jogo totalmente diferente do que era o Paiva. E já deu pra ver no jogo do Botafogo. O Botafogo dominou o jogo inteiro, atacando. Só que, cara, a torcida do Botafogo tá exagerando um pouco nas críticas ao Arthur Cabral, que conhecem pouco o jogador, tem uma imagem diferente do que ele realmente é. Eu acho que o torcedor botafoguense, se tiver um pouco mais de paciência, ainda vai ter muito alegria com esse atacante, que é um atacante de alto nível, que pro futebol brasileiro vai se destacar com certeza. E sobre o Arthur, o ponta, né? Totalmente diferente também, e a torcida tá pegando no pé dele, mas ele é o jogador que erra bastante, mas que é o jogador que mais procura, que menos se esconde no campo e que tá sempre criando oportunidade de gol. E a torcida tá Cara, pedindo reforços. Sim, vai ter que ter reforços, a gente vai falar disso, mas as críticas são exageradas. Sem dúvida nenhuma, o Arthur Cabral é questão de ritmo. O outro jogador aí que você falou, que agora até me fugiu o nome, para mim, sinceramente, o Arthur é um ponta burro. Não faz falta, não. O Botafogo tinha que investir melhor. Ele é o que mais aparece porque ele era quem era o principal do time. Agora, com os reforços, ele é capaz de até acabar indo para o banco, eventualmente. Quando um Correia pegar um ritmo de jogo, ou vir uma contratação para o lugar dele. O Arthur Cabral, eu concordo contigo. O Arthur Cabral, para mim, é um jogador que, quando ele entrar no ritmo, ele vai fazer muito gol. Sobre o jogo, a minha questão é a seguinte: o Botafogo desacostumou a jogar com times que jogam igual o Vitória. Então, assim, no Mundial, nenhum time jogou fechadinho contra o Botafogo. E o clássico Vasco do Diniz não joga fechado contra ninguém. Então, o Botafogo se desacostumou a jogar tendo a posse. Teve mais de 20 chances. O Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, foi o melhor em campo, mas não conseguiu furar a retranca, porque desacostumou a jogar desse jeito aí. Tu acha mesmo o Arthur ponta burro, mano? Eu acho que o Arthur tem qualidade. Não falei que ele não tem qualidade, eu falei que ele é um ponta burro, ele não resolve nada. O que ele resolve? Tudo bem, no jogo da Libertadores, ele decidiu, fez um golaço. Mas fora isso, tira um jogo, esse tempo todo, o Botafogo precisa de mais, cara. Se o Botafogo quer pensar alto no brasileiro, quer pensar em título da Libertadores de novo, precisa de um cara melhor ali. cara, eu acho que a torcida do Botafogo, ela ficou mal acostumada, no sentido de que sempre tem bons jogadores ali, e essas duas posições que tá rolando muito debate, tem um outro nome que a gente vai trazer aí pra rapaziada também. Cara, eles acostumaram ali com o Luiz Henrique jogando pela ponta direita. Hoje o Arthur, eu não acho ele um jogador horrível, mas também não acho que ele resolve nada, como o Fernandão falou. Ele é assim, ele é mais do mesmo ali, não é um cara que faz a diferença, diferente do Arthur Cabral. Muito torcedor do Botafogo comparando com o Igor Jesus. Não gosto de fazer nenhum tipo de comparação, porque são estilos diferentes até de atacante. O Arthur Cabral, além da confiança, você vê em campo que ele ainda não tá com aquele ritmo todo. E o que tá pegando para ele, cara, eu vou até perguntar aí pro Rodrigo o que ele acha disso, se ele acha que isso foi falta de técnica, o atacante é ruim, ou a galera tem que ter paciência, porque o cara ainda tá recuperando o ritmo, ganhando confiança, que foi o gol que o Arthur perdeu, né, cara? Aquele gol inacreditável que ele errou ontem. Pra mim não foi inacreditável aquele gol que ele errou ontem. Foi o que a torcida tá falando porque quer ganhar o jogo, tá 0-0. Aquela chance ali tava meio que clara, mas o maluco chutou, mano. O zagueiro bloqueou. Fazer o quê? Acontece. E tipo assim, não foi uma chance que tava totalmente fácil pra ele fazer aquele gol. Eu já vi muita gente perder gol assim. E não, Sim. pra mim não foi gol perdido, não. Foi a ocasião que ele não conseguiu fazer. Não deu a sorte. Mas vai ter que ter paciência com o Arthur Cabral e eu, como eu falei antes, vai ver ele fazendo muito gol pelo Botafogo ainda.
queria perguntar para o Fernandão, cara, o seguinte, além dessa questão do Arthur Cabral aí que eu perguntei, o Vitória tem mérito em ter segurado o Botafogo. O Carille, que é um treinador conhecido pela questão defensiva, começou até um bom trabalho ali no Vitória recentemente. O que você acha? Você acha que o Vitória tem esse crédito também? Ou foi totalmente incapacidade do Botafogo? Foi o gol que o Arthur Cabral errou ou não errou? Não, o Vitória foi com a proposta bem definida de se defender e defendeu. Ainda assim, levou muitos chutes a gol e o Lucas Arcanjo foi o melhor em campo. Do Arthur Cabral, eu acho que a questão principal é a parte física. Ele no Mundial apareceu até meio pançudinho, agora já está dando a secada. Eu acho que ele, quando estiver 100% fisicamente, a técnica dele vai sobressair. Aí esse tipo de jogada, em vez dele dividir com o zagueiro, ele vai chegar antes. Então, assim, acho que a crítica do Botafoguense está muito mais em cima dele não estar no melhor dele do que ele não ser o melhor que o Botafogo tem ali para a posição. E o tempo está passando, né? Então ele tem que entrar no ritmo logo, senão o ano daqui a pouco já era. Sobre o Carrilho, falamos dele ontem, hein? Eu falei dele ontem no vídeo do Vasco, falando que se tivesse no Vasco, não tava passando perrengue. Deixar ele desse jeito assim, ele consegue arrumar uns resultados desse contra um Botafogo, entendeu? Jogando nada de futebol, mas o Vasco também não tem elenco para jogar futebol, então, pô, não joga futebol, né? Aí se o Carille levasse de 4-0 era, porra, o Diniz estava livre no mercado. Exatamente. Sobre o Arthur Cabral, cara, vai ter a questão dele ainda vai, tipo assim, o pessoal pelo ver o tamanho dele, como ele, o Fernando falou, ele chegou no Mundial até meio pançudinho e ele grandão. O pessoal acha que ele vai ser aquele atacante paradão de área estilo Andy Carroll, mas não Não, é, tá ligado? Ele dá umas arrancadas, mano, ele é rápido pro tamanho dele, pro peso sim. dele também. Com certeza. Tem um outro nome que a torcida também está criticando demais, cara. Isso daí já tem até um pouco mais de tempo, que é o Santi Molina. E o Botafogo até pode trazer alguns reforços que a gente vai falar aí logo mais no vídeo. O que você está achando, Rodrigão? As críticas para ele eu acho que já começam a ser mais justas, né? A torcida já pegou a implicância com o cara, porque ele não entregou no Botafogo. Ele erra muito, tipo, ainda mais quando não tem o resultado, transparece mais o que ele não tem qualidade para estar no Botafogo. E também não tem, tipo, anos atrás jogou no Nacional, depois estava emprestado aí pelo New York, nunca jogou bola e não tem bola no Botafogo. Às vezes, como a gente estava falando no outro vídeo, o scout erra. Não é só especialista que tá ali, não. Então trouxeram esse cara como aposta e ele não rendeu no Botafogo. E a torcida já quer ele ver longe. Quer ver ele longe de lá. Sim. E, cara, tem também o Joaquim Corrêa, que também não entra em forma de jeito nenhum, né? Acho que, tipo, essa ideia de gringo, e nem não necessariamente todo gringo que você contratar vai dar certo, né? Então, assim, o Santi, eu chamo ele de Santi Rodrigues, mas pode ser Molina também, que é o sobrenome. Ele é muito novo no Uruguai, ele foi alçado como promessa, como tem vários, e o Grupo City comprou. Aí ele rodou no Grupo City, foi para o Nova York City, aí depois foi para o Montevideo Torque City, e agora o Botafogo pegou, porque é um cara que ele também não se encaixou na MLS. Eu não sei de onde o técnico tirou ele, não. Como o Correia estava encostado no Roma e até agora. Na Roma, não, desculpa, na Inter. Na O Inter. Corrêa, rapaziada, o pessoal achou, porque tem os highlights dele cortando pra dentro da área, correndo, pedalando. Aí o pessoal achou que era isso, mas o Corrêa tá numa fase de carreira que ele tá jogando mais recuado, mano. Ele vai jogar no Brasil, até porque ele tem uma experiência tática diferente do que a gente tá acostumado a ver no Brasil. Ele vai ser um cara que vai ter muito mais visão de jogo, vai armar uma jogada, dar umas achadas. Ele tem qualidade, tem bola no pé. Eu acho que quando conseguir encaixar ele ali, tiver entrosado com o time, talvez Eu já o vou Corrêa vai. discordar, mano, porque depois da lesão do joelho que fez ele perder a Copa, mano, ele nunca mais conseguiu jogar, nem na própria Inter. Então, assim, acho que o Correia veio mais pela grife, pelo nome, do que para ajudar o Botafogo. Cara, querendo ou não, ele tava entrando ainda em jogos da Inter. E, pô, com certeza na Inter de Milão, que tava em final de Champions League esses dias aí, a disputa por uma vaga no time lá é muito gigante, tá ligado? Tipo, pra você jogar na Inter de Milão, você tem que bater de frente com muita gente disputando com você ali. Então, cara, por isso que ele não jogava regularmente. Mas eu acho que só dele estar entrando em alguns jogos, quer dizer que o técnico confiava nele. Falava assim, irmão, não dá pra tu ser titular. Mas, pô, se tu joga 20 minutos às vezes no jogo, às vezes pega um jogo de Copa e joga Consegue fazer titular, a é porque ruim tu diferencinha, não é. né? Então no Eu acho, Botafogo, talvez vai jogar bem. eu concordo, mas eu só não acho que ele vai ser o cara que vai mudar alguma coisa ali. Ele pode complementar um trabalho, mas ele não vai mudar. E aí a gente vai entrar agora na resenha que a gente já estava falando desde o início do vídeo, que é a questão dos rumores das contratações.
Antes, eu só vou pedir para a rapaziada que está até agora no vídeo já deixar aquele like, deixa a opinião nos comentários aí. E, cara, falando brevemente, assim, para a gente também só não reclamar, né, das contratações, eu acho que o Montoro foi uma contratação que o Botafogo acertou demais, mano. Tô gostando muito de ver. E o moleque é muito novo, ou seja, o John Textor já vai triplicar a grana dele aí rapidinho. Mas, pô, eu achei positivo. E aí eu vou partir agora pro rumor de contratação, cara, que é o novo rumor aí que tá surgindo no Botafogo, que é o Gonçalo Borges. Já tem torcedor aí do Porto, né, nas redes sociais, fazendo comentário. O que você acha, Rodrigão? Chega para jogar, chega como titular no Botafogo? Então, ele tá praticamente acertado já, né, cara? Mas, tipo assim, se você for olhar números dele, ele, pô, não vou te falar que acompanha o Gonçalo Borges no Porto, mano. Não vou te meter esse caô aqui. Mas tem como você ver os números dele e você vê que ele não participa de gols. Na última temporada ele fez 30 jogos e fez 2 gols e 2 assistências. É tipo assim, esses são os números do cara. Números de participação em gol não tem. Mas você vê vídeos dele, você vê que ele é um cara de ponta de campo mesmo, que talvez, tipo, nos números não apareça, mas que ele consiga ainda desenvolver no campo e criar oportunidades de gol, ajudar os companheiros e quebrar uma linha ou outra e dar um passe pro lado, aí esse cara dá assistência, esse tipo de coisa. Se for isso, tá ótimo. É um jogador novo também da base do. Novo não, tem 24 anos. É porque estava no Porto B há 2 anos atrás, com 22 anos de idade. Fala aí, Fernandão. Não, não, porque o que acontece assim, muitas vezes os números não dizem, né? Porque às vezes o cara pega, ele é ponta. Ele dribla três, toca pro lateral, o lateral cruza pro 9 e o 9 faz o gol de cabeça. O gol foi do Uhum. 9 e a assistência foi do lateral. Mas ele driblou três. Então, assim, isso não aparece Perfeito. na marcação lá de pré-assistência, entendeu? Não para três dribles. Então, assim, é um ponta. Eu não sei os valores envolvidos, se tem alguma ideia dos valores envolvidos. Eu vi que a Holanda queria ele, o Feyenoord queria ele, mas o Botafogo ia pagar mais. Não vi Então, valores, assim, mano. a preferência dele era o Botafogo, que a proposta era melhor, né? O Botafogo, Então, depois do Textor, sobre o comentário do torcedor do Porto, era chorar me engano no Twitter, tipo assim, caraca, vão tirar o nosso moleque, nossa joia. O moleque joga muito, pô, comparou ele com o Hulk e com o Luiz Dias. Aí eu falei, ué, comparação pesada, hein? aham. Comparação Comparação pesada. pesada demais para mim. E, O, porra, ele se ele estivesse jogando bem, ele tinha aparecido no Mundial minimamente. O Porto É, no Mundial fez uma campanha vagabunda, ninguém ouviu nem falar dele. Então, assim, não sei se seria o momento. Acho que vale para elenco. Eu não acho que ele venha assim. Ele veio e brigaria com o Arthur, por exemplo. sim. Mas aí não posso te garantir que ele é melhor do que o Arthur. Mas eu É, eu, investiria nessa posição. Eu queria até te perguntar, Fernandão, você trouxe essa questão dos números, né, que nem sempre eles dizem, assim como os highlights do cara também não diz o que é o cara de verdade. De repente, assim, de repente não, né, mas aqui no Brasileirão pode ser que ele encontre um pouco mais de espaço para jogar, ou tô falando besteira, em Portugal só tem Porto e Benfica e era para ele estar com números melhores. Era para ele estar com os números melhores, né? Mas aí, se tivesse com os números melhores, ele não atraiu os olhos do Feyenoord do Botafogo, ele atraiu os olhos do Real Madrid, do Manchester City, do PSG. O eu mercado acho é assim. justamente o contrário. Tipo assim, se o cara tá no Porto ou no Benfica, ele tem que estar sobressaindo com números, fazendo gols, porque é a mesma coisa que, da mesma forma que o Reinier apareceu no Flamengo, do Jorge Jesus, e o Real Madrid comprou por 45 milhões de euros, esse maluco nunca jogou bola. É a mesma coisa que o Borges lá no Porto deveria estar fazendo e o pessoal vendendo caro, se ele fosse realmente bom, entendeu? Então, por É, isso que meu estranhamento é esse, mano. Porque pela idade, pelo valor e pelo número de partidas, ele não é um jogador incontestável, tá ligado? E em relação ao Bitelo, hein? Bitelo, o Botafogo já tinha tentado outra vez. E a É. torcida do Botafogo sonha com esse cara, mano. Toda hora você vê no Twitter Desde os o caras início do pedindo esse ano. maluco. Pro lugar do Arthur. é. Ele realmente é tudo isso a mais que o Arthur? Será que ele consegue entregar no Brasileiro? Saiu do Grêmio muito bem, né, mano? Então, eu não vi ele lá fora. Ele no Grêmio, ele era mais jogador do que o Arthur era no Palmeiras, porque o Arthur no Red Bull também foi muito bem. Então, assim, Uhum. não sei muito o que esperar, mas acho que ele poderia vir para jogar, né? O meio-campo completo, pegou muita tática da Europa, mas de fato não acompanho o Dinamo Moscou para poder saber se ele está jogando muito ou pouco. Então, assim, não tenho muito o que Também falar não sobre ele. acompanho, também não acompanho. Lembro dele na época que saiu daqui do Brasil, do Grêmio, mas eu não acho que ele seja o ponta que assim, ia chegar e ó, o Arthur agora é banco, esse cara aqui vai resolver. Entendeu? Eu acho que ele seria mais um ali para brigar a posição, de repente Brigaria tudo. motivar o Arthur dando um medo dele perder ali a vaga, mas
pelo que eu pesquisei brevemente, o que eu conheço do jogador, não acho que é esse cara que vai chegar para mudar alguma coisa, não. Pro torcedor do Botafogo que tá até agora no vídeo, primeiro eu vou pedir o like de vocês e vou dar uma informação aqui. Eu sou amigo do Texto. Se não acreditou, a gente bota o vídeo na edição para você ver a minha resenha com o Texto. E eu vou dar a dica para ele do Buangado, do Los Angeles FC. Aquele ponta esquerda. Esse maluco aí era rumor no Flamengo, mas o Flamengo não foi atrás. Eu acho que o Botafogo, se fosse atrás dele, esse maluco ia, porra, acabar com o futebol brasileiro. Papo reto mesmo. Também Deve acho. ser Eu acho caro e que tal. o Bitello é brasileiro, né? Então eu manteria trazer ele. Em vez de trazer o português aí do Porto, eu preferia trazer o malandro do Los Angeles mesmo, porque esse aí eu vi destruir um time brasileiro. Para a gente finalizar aqui, rapaziada, chegando aí um ou dois reforços pontuais, trabalho do David Ancelotti é um trabalho de topo de tabela ali no Brasileirão, brigar pela Libertadores realmente, ou ainda é cedo para falar alguma coisa do filho do Ancelotti? Pra mim é Ainda muito esse ano. cedo. Fala aí. Pra mim é Fala. muito cedo, rapaziada. Ele mostrou, tipo assim, ó, que ele já conseguiu impor mais ou menos o estilo dele. Você já vê que é um time totalmente diferente do que era o time do Paiva. Mas ele justificou com falta de sorte o resultado contra o Vitória, que muito torcedor do Botafogo reclamou que, porra, não adianta tu criar porque o futebol não é um jogo de quem cria mais chances, é quem bota mais bola na rede. Então, se você não Exatamente. botou bola na rede, tu perdeu o jogo. E a sorte, porra, meu irmão, ficar contando com sorte. Ele tinha que ter dado o jeito dele. O pessoal reclamou também. Mas ainda é muito cedo para falar realmente se ele vai ser um topo de tabela ou se mais do mesmo. Sem dúvida. Estou nessa daí, exatamente nessa daí. Acho que estão cobrando muito dele em pouco tempo. Tem que esperar o trabalho desenvolver com mais calma para saber. Assim, contra o Vasco, ganhou de 2-0, poderia ter sido 4, o maluco era gênio. Aí empata com o Vitória, o maluco não é mais gênio. Então, torcedores, calma, o Botafogo dominou. Tem que buscar alternativas. Talvez seja em reforço, talvez seja uma forma de jogar. Mas eu acho que ele é capacitado para poder ver o que ele errou. Porque a coletiva dele foi muito sóbria. Ele fala, a gente dominou, mas não furou. Não tem o que fazer. Tem que trabalhar para poder ter uma chance clara e fazer, e não 4 chances claras e não fazer. Finalizar 5 e fazer, não finalizar 20 e não fazer. Rapaziada que acompanhou até o final, deixa aquele like. Sua opinião nos comentários aí é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, pô, vídeo aqui na TV Clubismo todo dia. E valeu. Valeu, Valeu. rapaziada.